Bom dia, igreja. Você pode se sentar. Deus é bom demais. Sempre digo isso, né? A gente acabou de cantar, Senhor, toma o meu coração. Toma o meu coração. Você sabe o que representa isso? Você falar para o Senhor, Senhor, toma o meu coração. Senhor, pega meu coração. Senhor, cuida do meu coração. Muitas vezes Deus dá uma palavra para a gente, guarda o teu coração. É dele que procede muitas coisas. E quando a gente diz, toma o meu coração, Senhor, controla a minha vida, age na minha vida, cuida de mim. E é isso, que você possa estar com esse coração agora, totalmente livre, totalmente solto na presença do Senhor. Fala, Senhor, ministra aqui dentro. Fala, eu não quero, sabe, tudo aquilo, todo ruído que possa ser causado, que vai atrapalhar, tira, Deus. Toma o meu coração. Falar para o Senhor, Senhor, atrai minha atenção. Me prenda aqui, porque eu quero te ouvir. Eu quero entender o Senhor. Deus é maravilhoso. E Deus ministrou muito meu coração essa semana, no texto que nós vamos compartilhar hoje. Novamente é um texto que eu já preguei aqui, há algum tempo atrás. E de novo eu falei para Deus, né? Falei, Deus, e aí? Não vou falar a mesma coisa, né? Eu creio que a tua palavra, ela se renova e o Senhor faz nova todas as coisas. E nós precisamos nos colocar na presença do Senhor e falar, Senhor, o que o Senhor quer ministrar através desse texto? Então eu queria ler contigo, se você está com sua Bíblia aí, abra lá no Salmo de número 63, vai ser projetado ali também, Salmo 63, diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, o meu corpo te almeja como terra árida, exausta e sem água. Assim, quero ver-te no santuário, para contemplar a Tua força e a Tua glória, porque a Tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam, assim eu te bendirei enquanto viver. Em Teu nome levanto as mãos. Como de saborosa comida se farta a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. No meu leito, quando de ti me recordo, e em ti medito, durante as vigílias da noite. Porque tu tens sido o meu auxílio, à sombra das tuas asas eu canto de alegria, a minha alma pega-se a ti, a tua mão direita me ampara. Porém os que procuram destruir a minha vida descerão às profundezas da terra, serão entregues ao poder da espada e virão a ser basto dos chacais. Mas o rei se alegrará em Deus, quem por ele jura se gloriará, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Amém. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Aqui, Salmo de Davi. E aqui o rei Davi, ele escreve este salmo num contexto de muito perigo e de muita tribulação. Especificamente este salmo aqui, Davi está no deserto, ele está escondido por causa da perseguição do seu filho Absalão, que tinha conspirado contra o rei e queria assumir o trono. E Davi, então, ele foge para o deserto. Mas o que me chama muita atenção é que você fala, puxa, Davi, né? O rei Davi, que quando o pastor enfrentou leões, enfrentou ursos, quando o pastor, ele enfrentou muitas dificuldades e ele não esmoreceu.
Depois ele foi lá, ainda menino, e enfrentou um gigante e venceu. Quando o rei encarou batalhas e venceu. E de repente aqui a gente tem um rei Davi que foge por causa da perseguição do filho. E eu fico pensando, puxa, será que é o mesmo Davi? Será que é o mesmo cara que a gente está falando aqui? E fazendo um retrospecto, eu falei um pouquinho aqui, mas só para a gente lembrar, né, quem foi Davi. E aqui a gente vai entender, porque a ideia nossa hoje é nós entendermos este salmo. O porquê que ele escreve este salmo. O porquê que ele escreve o que escreve. O porquê ele fala o que fala. E o jovem Davi, então, como eu falei, ele era um pastor de ovelhas. E Davi foi lá e matava leões para proteger suas ovelhas, ursos, enfim, tudo que vinha contra ele protegia e ele matava. De repente, ele encontra o gigante Golias e vai lá com a pedrinha dele, derruba o gigante. Davi, ele é ungido rei pelo profeta. Mas o que chama muito a minha atenção é que o rei Davi, ele faz tudo certinho. Ele faz o seu trabalho. Até que ele cai quando ele encontra Betseba. E daí ele fica com Betseba. E ele tem um filho com ela. E daí, para encobrir o pecado, o que ele faz? Ele pega Urias, que é esposo dela, joga na frente de batalha para morrer. Assassinato. O profeta Natan, então, ele se levanta e revela o pecado de Davi. E Davi, diante disso, ele se arrepende, ele se quebranta diante do Senhor e continua a viver. Só que o profeta Natan, ele fala algo muito interessante. Ele fala assim, que por causa do assassinato, a espada não seria afastada da sua família. Davi, ele tem vários filhos. O primeiro deles, que foi com Betseba, né? Resultado daquele adultério, ele morre quando bebê. Mas ele tem outros filhos. Ele tinha um filho chamado Amnon. E esse filho, ele abusa da sua meia-irmã, Tamar. Olha o contexto da família, vocês estão percebendo, né? Ele abusa da irmã. E o outro filho dele, Absalom, fica muito revoltado e mata Amnon. Por causa do assassinato, o que ele faz? Absalom foge. Ele foge e para se proteger e fica um tempo fora. Quando Absalom volta, ele volta já o pai aceitando ele, não, volta para cá, pode vir. Só que Absalom, ele volta já com um coração em tomar o trono do pai. Olha só, ele mata o outro irmão e de repente ele sai, foge, e quando ele volta, ele já volta com essa intenção de assumir o trono. E ele conspira contra o reino do seu pai, Davi. E aqui então, Davi, ele foge. Davi fica muito triste com tudo que está acontecendo e ele foge. Ele se recusa a enfrentar o irmão e ele foge, o filho, perdão, e ele foge. E esse é o contexto, então, do texto que a gente lê. Percebe como é essa família e como é a estrutura da família do rei Davi, aquele que o Senhor separou? Mas algo me inquieta. Que nós lemos nas Escrituras e a gente ouve muito falar que Davi era o quê? Um homem segundo o coração de Deus. Quando você ouve, e eu já ouvi muito essa expressão, o que isso representa? O que isso soa aos meus ouvidos? Puxa, Davi é um homem, né? Um homem segundo o coração de Deus. Padrão, como se ele olhasse, está aqui, esse é o padrão do homem aqui, ó.
E eu sempre pensei por esse aspecto. Mas sabia que não? E não é heresia dizer que ele não é um homem segundo o coração de Deus. Hã? Como assim, Éder? Vamos ler o texto? Eu queria que nós abríssemos lá. 1 Samuel, capítulo 13. 1 Samuel 13, verso 13 e 14. Olha lá, presta bem atenção o que está falando ali, ó. Então Samuel disse a Saul: você cometeu uma loucura não guardando o mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe ordenou, pois o Senhor teria confirmado para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não subsistirá. Atenção, o Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque você não guardou o que o Senhor lhe ordenou. Davi não era um homem segundo o coração de Deus, mas a escolha de Davi era segundo o coração de Deus. É o que o nosso texto diz aqui. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração. Ou seja, a escolha de Davi foi segundo o coração de Deus. Significa dizer que Davi não era o padrão, mas o Senhor escolheu, olhou para Davi e escolheu Davi para assumir. Sabe o que é interessante? O rei Saul, ele foi escolhido segundo o coração dos homens. O povo de Israel, ele era governado por juízes. Se a gente ler um pouquinho antes ali, ele era governado por juízes. E o povo começou a pedir, dá-nos um rei. Nós queremos um rei sobre nós. E eles pedem, e daí a gente lê no texto que Deus fala, então tá, vocês querem um rei? Tá aí. O povo queria um rei. Saul foi dado como rei. Saul foi abençoado. O Senhor ungiu Saul. Só que, no decorrer da caminhada, Saul abandona aquilo que era o princípio, aquilo que o Senhor queria para a vida dele. A escolha de Saul foi segundo o coração dos homens. E de repente agora Deus resolve falar assim, peraí, deixa eu consertar essa coisa aqui. Eu vou escolher um homem segundo o meu coração. Eu vou escolher alguém segundo o meu conceito, o meu padrão. Eu vou escolher. Sou eu quem escolho agora. Eu vou colocar para vocês um rei que eu acho que é o ideal. Davi, ele era um homem improvável. Era um jovem franzino que pastoreava ovelhas. Nenhuma pessoa ali de Israel, ninguém, em hipótese alguma, escolheria Davi para ser rei. Eles não escolheriam. Ele era improvável. Quando o profeta chega na casa de Jessé, que o Senhor manda, vai lá ungir o rei que eu escolhi, segundo o meu padrão, segundo o meu coração, vai lá. E o que Jessé faz? Coloca todos os filhos, todos os marombados da família, todos fortão lá, colocou todos enfileirados, aqui estão os meus filhos. Davi é deixado de lado, por quê? É improvável, não é ele. Nem vou colocar aqui para o profeta ver. Ninguém colocaria Davi para governar. E o profeta acaba chamando todos eles, e Deus fala, não é nenhum deles. Ele pergunta, tem mais alguém? E daí eles trazem Davi, que é ungido. Com esse entendimento, então, dá para perceber que a rendição de Davi ao Senhor, e isso que ele escreve aqui no seu texto, é uma condição de humilhação e reconhecimento de quem Deus é. Porque Davi sabia quem ele era. Davi conhecia a sua origem. Davi sabia que ele era um homem improvável. Mas ele foi escolhido pelo Senhor para estar ali. Ele compreendia quem ele era e quem também Deus era. E sabe o que é mais legal?
Você consegue imaginar mais alguma outra coisa? Lembra de Jesus? Quando escolhe os seus discípulos, ele escolhe quem? Também os improváveis. Os discípulos de Jesus eram os improváveis. A gente não começa a compreender agora que Deus, lá em Davi, ele começa a estabelecer o padrão do reino dele? Que o padrão do reino dele não está baseado naquilo que se vê, no estereótipo que o povo dá, mas o padrão do reino de Deus, ele é outro. E esse padrão se estabelece depois em Jesus, quando ele escolhe os seus discípulos, quando ele escolhe os improváveis. Para mim isso é maravilhoso, saber que nós também fazemos parte disso. Nós também fazemos parte disso. Lendo Efésios, no capítulo 1. Deixa eu abrir aqui na minha. Efésios 1, a partir do verso 4, diz assim, ó: antes da fundação do mundo, Deus Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu. Novamente, Deus escolhendo improváveis. Vamos fazer uma ilustração aqui? E seja muito sincero, tá? Se você tivesse a incumbência de decidir quem teria o nome no livro da vida, fosse você, imagina, você foi escolhido, você é o responsável agora por canetear ali, ó, e vou escrever as pessoas que vão estar no livro da vida. Seja muito sincero e não mentiroso. Conhecendo você, você colocaria teu nome? Conhecendo você, e ninguém conhece você melhor que você. Você colocaria teu nome? Talvez conhecendo o céu, eu falei, pô, eu quero estar lá, né? Acho que eu vou pôr meu nomezinho ali. E daí Deus para e fala, e aí, tem certeza que você vai pôr teu nome? Conhecendo quem você é, conhecendo tua ruindade, conhecendo teu egoísmo, conhecendo o que passa aí no teu coração, colocaria mesmo? Nós somos improváveis, porém a palavra diz que o Senhor nos escolheu. Da mesma forma que Deus escolheu Davi, da mesma forma que Jesus escolheu os discípulos, o Senhor nos escolheu. E a gente olha para a vida de Davi, e toda a crise que ele viveu, e quando eu falei ali de que ele saiu e ele estava fugindo de Absalão, e ele estava no deserto, ele só voltou para o reino dele, ele só voltou quando ele soube que a barra está limpa, e infelizmente a barra estava limpa porque o filho Absalão morreu de uma forma bizarra, né? Ele estava andando, ficou preso com a cabeça num galho da árvore, imagina a cena, né? Ficou preso com o galho lá, daí foi lá e mataram ele. E Davi chora muito, que apesar de Absalão estar querendo conspirar contra o trono, ele chora porque ele perde mais um filho. Quem sabe ele se lembra do que Natan falou? Olha, a espada não se afastará da tua casa, não se afastará da tua família. Quem sabe ele lembra de todo o pecado que ele cometeu. Quem sabe ele lembrou ali de todo o mal que ele fez. Ele fala, puxa vida, tudo isso está acontecendo porque eu errei.
porque eu falhei. Percebe quando a gente fala assim, ele não era o padrão? Porque você fala, puxa, ele era o padrão? Deus conhecia o coração de Davi, mas Deus o escolheu, porque a escolha dele foi segundo o seu coração, porque a escolha de Davi para Deus era, puxa, eu sei que ele vai fazer, eu sei que ele vai errar, mas eu vou escolhê-lo. Quando Jesus escolhe Judas, será que ele já não sabia que Judas ia fazer o que fez? Sabia. Então, meu irmão, Deus conhece você. E se você está hoje aqui, saiba, o Senhor te escolheu. Mesmo sendo você quem é, mesmo você errando como erra, Ele escolheu você. E Ele tem um propósito diante disso. Quando a gente lê o Salmo 63, que a gente está meditando nessa manhã, e a gente percebe tudo o que Davi está escrevendo ali, no meio do conflito, é como se Davi falasse, Senhor, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu fiz, eu sei todo o mal que vem sobre mim, mas eu confio no Senhor. Eu estou com os meus olhos voltados para o Senhor, porque o Senhor é meu refúgio e fortaleza, como a gente leu no domingo passado. Eu sei que o Senhor não me desampara. Eu sei que o Senhor me conhece e sabe que eu erro com as pessoas, eu falho com as pessoas, eu falo demais. Deus olha para nós e fala, eu sei, filho, eu sei, filha, eu sei, mas eu te escolhi. E eu já sabia que você ia errar. Eu já sabia, mas eu decidi escolher você. E aí, você ouvindo essas palavras, ouvindo que mesmo sabendo quem você é, como você age, Deus escolheu você, será que nós não escreveríamos como Davi? Será que nós, se tivéssemos que escrever um salmo, nós também não chegaríamos para Deus e falar, Senhor, eu me arrependo de todo mal, e eu quero te exaltar, acima de todas as coisas, porque Tu és Deus. Tu és Deus. No mínimo, diante desse entendimento, nós temos que chegar para Deus e dedicar a Ele uma vida de devoção, uma vida de rendição a Ele, por tudo aquilo que Ele faz, por tudo aquilo que Ele tem feito. Porque a gente conhece, nós sabemos o que nós fazemos. Davi chega e fala no verso 1, né? A minha alma tem sede de Ti. É como se ele dissesse, Senhor, eu preciso do Senhor, porque se o Senhor não estiver comigo, eu vou continuar fazendo as coisas erradas que eu faço. Eu preciso beber do Senhor. Na semana passada a gente falou, né, do rio que flui, e esse rio vem e ele te enche, ele te leva da situação de tribulação que você vive e te leva dali. Davi fala, Senhor, eu tenho sede de Ti, ou seja, Senhor, eu preciso do Senhor, eu preciso beber dessa fonte, eu preciso receber do Senhor, porque eu preciso ser moldado, eu preciso ser curado, eu preciso ser trabalhado, para que eu possa ser uma pessoa diferente. Davi não era um cara perfeito, Davi não era o homem ideal, o padrão, que imagina se fosse, com toda essa história de família que ele tem aqui, imagina, ele não era o padrão, mas ele era a escolha segundo o coração de Deus. Deus olhou e falou, é esse. Talvez para os olhos do mundo, talvez para os olhos do povo, ele não seja o ideal. Talvez para a tua família, você não seja o ideal. Talvez no teu ambiente de trabalho, você não seja o ideal.
Talvez aqui na igreja você se veja como uma pessoa que não é o ideal. Mas o Senhor não está olhando para isso. Ele está falando, eu escolhi. Eu escolhi. Eu escolhi você, William. Eu escolhi. Não importa o que os outros digam, eu escolhi. Dá para notar isso? E aí, como é que você reage diante do Senhor? Talvez você possa fazer uma análise agora na tua história, na tua vida e falar, puxa, eu tenho uma vida legal. Olha, eu respeito meus pais, eu não faço nada de errado, eu cumpro tudo certinho. Pô, eu tô legal, tô bacaninha. Eu acho que o Senhor Jesus lá tá fazendo um joinha para mim aqui, porque eu tô legal. Mas talvez você olhe para a tua vida e para a tua história e fala assim, puxa, como eu sou ruim, como eu sou mau, como eu tenho feito coisas erradas, coisas que talvez quando ninguém vê, coisas que talvez quando você está lá no íntimo, no secreto, você olha para a tua história e fala assim, puxa Deus, se eu fosse Deus, mandava um raio e queimava eu mesmo. Eu queimava, mandava, meu Deus, eu não me suporto. Davi reconhece isso. No verso 2 ele quer contemplar a face, contemplar a glória do Senhor. No verso 3 ele diz, ele chega ao ponto de dizer, ó, a tua graça é melhor do que a vida. Eu quero receber da graça do Senhor. Isso é melhor do que estar aqui. Ele reconhece a soberania. E ele declara, eu vou te bendizer enquanto eu viver. Esse é o rei Davi, um homem imperfeito. E ele diz que ao se recordar de Deus, é como que uma pessoa que saboreia uma deliciosa comida. Ao se recordar de Deus, é como você se saciar de uma deliciosa comida. Você fala, puxa, como Deus é bom. Como Deus é tremendo. Porque ele reconhece e ele conhece. Davi era grato a Deus. Será que você é grato também? Será que você pode analisar hoje a tua história, a tua vida de devoção a Deus? Será que você pode perceber como que é o teu quarto de escuta, o teu tempo devocional, e você avaliar como positivo? Ou quem sabe você pode olhar e falar assim, puxa, como estou devendo? Diante daquilo que o Senhor fez por nós, e só o fato de Ele escolher o improvável, que é você e que sou eu, a minha vida precisa ser outra. A minha vida precisa ser uma vida de total dedicação e entrega ao Senhor. Não importa quem é o outro. Não importa se o outro está fazendo coisa pior que você. Não importa. O que importa é como você se porta diante do Senhor. Porque cada um dá conta daquilo que vive, daquilo que escolhe viver. Cada um vai dar conta. Parece meio egoísta, né? Mas nós temos que pensar sim, como está a minha conduta diante do Senhor. Como que eu escolho viver o meu dia a dia diante da presença do Senhor. Davi conhecia muito bem a sua história. E ele estava vivendo aqui no texto exatamente um conflito. O filho estava perseguindo ele. Queria assumir o trono à força. Imagina, ele não estava num tempo de bonança, ele não estava num tempo de tranquilidade, ele estava vivendo um tempo de crise. Ele sabia as consequências do ato dele lá atrás, que ele estava colhendo agora, ele entendia tudo isso, mas ele não cessou de glorificar a Deus. Ele não chegou e falou assim, pô Deus, já deu, né, o profeta já
escancarou, né? Falou o meu pecado, tal, entendi, me arrependi, zera aí minha conta, zera minha conta aí, Deus. Ele poderia estar se justificando para Deus e falar: Deus, por favor, me livra aí, me dá uma solução, faz alguma coisa, seja meu juiz. Mas a gente começa a ler os salmos de Davi, e a maioria deles a gente encontra um Davi que reconhece a soberania de Deus. Um Davi que reconhece quem Deus é. Um Davi que olha para ele e fala: puxa, como eu erro, mas como eu tenho um Deus que dispõe da graça dele sobre mim. Quem sabe falta isso para nós hoje. Quem sabe falta um pouquinho disso em nós. Um pouquinho desse entendimento de Davi. De falar: Senhor, sonda meu coração. Senhor, cura minha alma. Senhor, me perdoa, porque eu falho tanto. A gente tem que parar um pouquinho de justificar e tentar mostrar uma figura de santidade para Deus, que nós não somos. A gente tem que parar com essa mania e falar: Senhor, o negócio aqui é comigo. O negócio aqui é comigo, não é com o outro, é comigo. Eu erro, eu tenho errado. Me perdoa. Quem sabe chegar para o irmão e falar assim: Dani, me perdoa porque eu fiz isso para você. Me perdoa. A gente está passando agora pela trilha, né? E a gente fala de nós abandonarmos aquilo que nos prende, nós abandonarmos todo o mal que nos prende. E de repente o Senhor nos coloca numa situação e fala assim: ok, é agora. Vamos colocar em prática então tudo isso? Vamos reconhecer o nosso erro? Para de querer apontar o erro do outro, para de querer mostrar o erro do outro. Que tal você chegar diante do Senhor e falar: Senhor, eu errei, eu erro, eu falho, eu preciso da graça do Senhor. Senhor, eu te louvo, porque mesmo sendo quem eu sou, o Senhor me ama e o Senhor está dando oportunidades para eu vencer. Davi perdeu muitos filhos em guerras, em conflitos internos. Absalão matando Amnon, um filho abusando da irmã. Uma família complicadinha, né? Como que é a tua? Como que é a tua história? Como que é a tua família? Como que é lá na tua casa? Esse texto nos chama a uma vida de devoção sincera, sem superficialidade. Esse texto nos chama para viver uma vida dedicada ao Senhor. Porque Ele escolheu uma pessoa improvável, como eu e como você. E Ele nos escolheu. Ele olhou para você e falou: eu escolho você. Ah, mas olha aqui quanto erro eu tenho. Eu escolho você. Não passa pela tua cabeça por que Ele te escolheu. Não passa pela tua cabeça o porquê Ele fez isso. Sendo que talvez se você estivesse na situação contrária, você não escolheria você. É tempo de nós voltarmos os olhos para o Senhor. E nós entendemos o que a gente leu em Efésios 4, que Ele nos amou. Ele nos amou. Ele te ama. Você não é um erro. Você não é um erro de Deus. Meu Deus, eu escolhi o A, escolhi B. Ai, Deus fica, já escolhi agora, tem que fazer. Não, Ele escolheu, Ele olhou para você e escolheu. Ele não erra. E Ele tem um propósito para a minha vida, Ele tem um propósito para a tua vida. Ele tem algo especial.
Então, se Ele te escolheu, meu irmão, seja como Davi. Pare de questionar. Adore a Deus e mude de vida. Muda a sua história. Quem vai dar esses passos é você. Você vai escolher. Continuar fazendo todas as coisas erradas e Deus olhando. Ó, eu escolhi você. E você em resposta fala, vou continuar errando. Não. Deus me escolheu. Eu entendi isso. Então eu preciso ter atitudes de mudança. Que você possa, nesse dia, criar rotina se for o caso. Estabelecer padrões na tua rotina diária para se envolver com o Senhor. Para se envolver com o Senhor. Nós sabemos quem somos. E hoje a mensagem ela é muito curta, ela é muito breve, mas ela é muito direta. A mudança de atitude, a mudança de postura. O Senhor Jesus me escolheu. O Senhor Jesus tem algo de especial para escrever através da tua vida. Por isso Ele escolheu você. E qual será a minha resposta ao chamado do Senhor? Qual será a minha resposta àquilo que o Senhor está falando? Entregue-se a Ele. Entregue-se a Ele. E diga, Senhor, eu preciso de Ti. Eu queria que você baixasse a tua cabeça. Como eu disse, a mensagem é curta. E é um tempo de reflexão. Eu escolho mudar. Eu escolho viver uma vida de dedicação a Deus. Eu escolho dizer para o Senhor, Deus, eu sei quem eu sou, mas eu te louvo, Deus, porque eu não sou um erro, eu não sou uma falha de percurso, mas eu fui escolhido pelo Senhor, e eu quero viver uma vida que glorifique o Teu nome. Eu quero viver uma vida que honre tudo aquilo que o Senhor fez. É muito simples. É muito simples. É a sua resposta a Deus. De dizer, Senhor, a minha alma tem sede do Senhor. Porque se eu não viver para o Senhor, eu vou viver para o pecado. Se eu não desejar contemplar a Tua glória, eu vou desejar contemplar todas as coisas deste mundo. Se eu não reconhecer que a Tua graça é melhor do que a vida que eu levo, não faz sentido. Deus nos chama a bendizer o Seu nome. Chega de questionamentos. Chega de justificativas. Chega. Ah, Deus, mas erraram comigo. Ah, Deus, mas falharam comigo. Estou de mal.
Eu quero encerrar com uma ilustração. Você pode olhar para mim. Essa ilustração, quem me contou foi o pastor Adilson. É Adilson, né? E ele faz um trabalho de capelania. E eu conversando com ele faz capelania prisional também. E eu questionei ele, certa ocasião, eu falei assim: mas pastor, me diga uma coisa. E eu gosto muito dessa área, eu quero ter essa experiência com capelania também. E eu questionando, trazendo um monte de perguntas para ele, eu falei assim: pastor, mas me diga uma coisa. Você está ali e é capelão no presídio, e de repente, como é que é se você descobre, você está diante de um cara que fez um mal tremendo com uma criança. E daí eu falei: eu tenho um filho de 12 e um outro de 7. Fez um mal com aquela criança, e você está diante dele agora, e você é o capelão. Como é que é isso? E daí ele falou assim: eu já vivi isso. Hã? Sim, e daí ele começou a me contar, e ele disse que em certa ocasião ele teve contato com uma pessoa já jovem, praticamente adulto já, e essa pessoa começou a relatar que quando era criança ele foi abusado pelo tio e sofreu constantes abusos, e aquilo feriu ele por dentro. Ele falou: meu Deus, que sofrimento. E ele sentiu a dor daquele jovem, ele pôde ministrar o jovem e tal, enfim. O tempo passou. De repente ele estava no presídio e ele começou a fazer o trabalho dele lá, e ele chega para ministrar as pessoas, para ouvi-los, né? Na verdade você senta lá para ouvir, e quem senta na frente dele? O tio daquele jovem. Ele não falou que era tio daquele jovem, e esse tio nem sabia que ele sabia da história. Mas ao começar a relatar toda a sua vida e toda a sua história para ele, ele começou a ligar os pontos e falei: eu sei quem você é. Ele não falou, logicamente, mas ele, na mente dele: eu sei quem você é. Você é o tio daquele jovem que eu ministrei, E ele falou que dentro dele veio uma raiva muito grande. Dentro dele veio um sentimento muito ruim para com aquele homem. E a vontade dele era fazer tudo, menos abençoar aquele homem, orar por aquele homem, ministrar aquele homem. E aquele sentimento veio no coração dele. E ele foi para Deus, diante dele ali, ele em espírito começou a orar e falou: Deus, eu não consigo, eu não posso. Sabe o que Deus ministrou para ele? Nessa hora que ele estava orando diante daquele tio que havia feito um mal para um jovem que ele conheceu, sabe o que Deus ministrou para ele? Deus falou para ele: quem falou para você que eu amo você mais que ele? Quem falou para você que eu te amo mais do que este que fez mal para tanta gente? Quem falou? Quem falou? Consegue perceber quem é Deus? Os seus problemas são tão grandes assim, que Deus não é capaz de perdoar, que Deus não é capaz de te amar, que Deus não é capaz de te acolher? É disso que a gente está falando. Davi, quando ele se rende ao Senhor e ele declara: Senhor, eu quero bendizer o teu nome enquanto eu viver. É como você falar assim: meu filho está doido, está correndo atrás de mim, se ele me encontrar, ele me mata. Mas eu vou te bendizer enquanto eu viver. Eu vou render glórias a ti, porque a tua graça, ela é melhor do que a vida. É dizer: Senhor, mesmo que as coisas andem tudo para trás, mesmo que tudo dê errado, mesmo que aos olhos humanos as coisas desandem, Senhor, eu vou te bendizer enquanto eu viver, porque a tua graça é melhor do que a vida.
É disso que o Senhor está falando para nós hoje. De nós vivemos uma vida para Ele, não para você. Ele cuida de você. Ele vai te abençoar. Ele vai realizar os sonhos do teu coração, muitos deles. Mas Deus quer a resposta de você, que é uma vida de rendição, que é uma vida totalmente prostrada diante dEle. Você entender que o Senhor está diante de você e você não consegue ficar em pé, porque a luz dEle ilumina as trevas, que é a tua vida. É falar: Senhor, eu tenho tanto estudo, eu tenho tanto diploma na parede, eu tenho tanta coisa, tanto conhecimento, mas Senhor, eu me rendo diante do Senhor, porque eu sei do orgulho que passa no meu coração. Eu sei que muitas vezes eu sou soberbo, eu sei que muitas vezes eu sou egoísta, eu sei que muitas vezes eu firo pessoas com as minhas palavras, eu sei que muitas vezes eu não perdoo. E o Senhor olha para você e fala: filho, você esqueceu de uma coisa? Eu te escolhi. Eu escolhi você. E eu sabia tudinho da tua vida. Eu sabia que você é essa carne de pescoço. Eu sabia que você é encardido muitas vezes. Mas eu escolhi você. O Senhor Jesus nos escolheu. Ele não esperou você ser perfeitinho para escolher você, mas Ele escolheu do jeitinho que você é. E Ele diz: ó, vem, porque eu quero que você faça parte da minha família. E eu quero que através da tua história, da tua vida, outras pessoas também saibam que eu escolhi elas. E que existe algo bom do outro lado desse nevoeiro. Existe algo bom. Só que nós precisamos nos posicionar e dizer: Senhor, primeiro, eu reconheço a tua grandeza, a tua sabedoria. Eu reconheço os meus erros. E eu quero viver para o Senhor. Mesmo que tudo dê errado. Mesmo que as minhas orações não sejam respondidas. Mesmo que, porque a tua graça é melhor do que a vida. Senhor, eu quero colocar a vida dos meus irmãos aqui diante de Ti. E Deus, que o Teu Espírito Santo possa ministrar a vida de cada um aqui, ó Deus, de uma maneira muito especial. O salmo que nós lemos, ó Deus, mostra um rei que vive um conflito no seu reino, mas mais do que isso, um conflito na sua casa, na sua família. Muitas tragédias já passaram pela família dele, e agora ele vive um outro problema, que é a perseguição do próprio filho. Mas diante de tudo isso, nós vemos um rei que o Senhor levantou, um rei que se prostra e reconhece a Ti, que não questiona o porquê da perseguição, ele só fala: Senhor, eu quero Te bendizer, porque a Tua graça é melhor do que a vida. Mesmo que eu morra, mesmo que as perseguições me firam, a Tua graça é melhor do que a vida. Nós aprendemos com este salmo, Deus, que nós precisamos nos render, e nós precisamos declarar: Senhor, vem sobre a minha vida, Senhor, vem sobre a minha casa, Senhor, venha sobre os meus negócios, Senhor, vem sobre mim. Mas enquanto eu viver, eu quero glorificar o Teu nome. Não importa o que está acontecendo,
porque eu sei que o Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza, e é socorro bem presente nas tribulações. Não importa, eu sei que o Senhor é o justo juiz, eu sei que o Senhor vai cuidar das minhas coisas, por isso agora eu dedico a minha vida a te servir, eu dedico a minha vida a te exaltar, porque o Senhor me escolheu, porque o Senhor escolheu a minha vida, e o Senhor tem um propósito em todas as coisas. Pai, eu quero te agradecer, e Deus, que esse entendimento, Deus, seja sobre cada um aqui, que cada um aqui possa entender, aqueles que nos assistem pela internet também, que todos nós possamos entender o preço pago lá na cruz, preço pago lá na cruz. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Deus, vem sobre nós e aceita, Deus, a nossa vida de devoção. Aceita, Deus. Aceita, Deus. Nós queremos te adorar. Nós queremos te exaltar por todo o nosso ser, por todo o nosso viver. Em nome de Jesus. Amém. Coloque-se de pé. Vamos cantar com o grupo.